Meu marido pediu o divórcio de repente, mas uma conversa chocante com um amigo revelou tudo. Meu marido, 32, e eu, 30, mulher. Estamos casados há 5 anos. Namoramos por cerca de 2 anos antes de nos casarmos. E eu estava completamente apaixonada por ele. Quando ele me pediu em casamento, eu disse sim, sem hesitar. Na época, meu marido era um ator lutando para encontrar trabalho, enquanto eu sou cirurgiã. Basicamente, eu arcava com todas as despesas da casa, mas não me importava, porque queria que ele seguisse seu sonho. Eu ficava feliz em cuidar de tudo. Ele ganhava menos da metade do que eu e, na maioria das vezes, só conseguia papéis como figurante. Mesmo assim, ele nunca desistiu. Recentemente, ele conseguiu um pequeno papel em um filme de longa-metragem. Ele apareceria por cerca de 10 a 15 minutos na tela. Mas, para ele, isso era uma grande conquista. Eu fiquei muito feliz por ele. Isso aconteceu há alguns meses, e as gravações estavam prestes a começar nas próximas semanas. No entanto, tudo desmoronou para mim há 5 dias. De repente, meu marido me entregou os papéis do divórcio. Fiquei completamente chocada, pois nunca imaginei que ele pediria isso. Ele parecia feliz comigo. E eu também estava feliz com ele. Foi muito inesperado. Quando perguntei o motivo, ele disse que não sentia mais o mesmo por mim. Ele queria se dedicar mais à carreira agora que estava começando a receber propostas sérias. Ele disse que isso era apenas o começo para ele, e queria um novo começo, sem estar preso ao peso do passado, que aparentemente incluía eu. Não conseguia acreditar que ele estava me dizendo essas coisas, especialmente depois de tudo que fiz por nós. Todos os sacrifícios que fiz e as vezes em que priorizei os sonhos dele acima dos meus, levaram a isso. Acho que devo ter chorado por horas naquele dia. Literalmente, supliquei para que ele desse outra chance ao nosso casamento. Mas ele já havia decidido. Ele me disse que não havia mais nada que eu pudesse consertar e que não sentia mais nada por mim. Por isso, seria melhor nos separarmos agora. Depois disso, ele fez as malas e foi embora, me deixando de coração partido. Isso aconteceu há 5 dias, e nos 4 dias seguintes, fiquei completamente perdida. Nem consegui ir trabalhar de tão deprimida que estava. Só ficava desejando que tudo não passasse de um pesadelo, e que eu acordaria logo. Ontem, recebi uma ligação do meu marido. Ele perguntou se eu poderia deixar algumas roupas formais na casa de um amigo, onde ele está morando agora, porque precisava delas para uma reunião no dia seguinte. Aceitei imediatamente, já que isso me daria a chance de vê-lo pessoalmente e tentar convencê-lo a voltar. Eu estava desesperada e fiz o que achei necessário. Quando cheguei na casa do amigo dele, percebi que a porta estava aberta e pude ouvir meu marido conversando lá dentro. Estava prestes a bater e entrar, mas ouvi o amigo perguntar por que ele tinha se casado comigo se nunca teve intenção de ficar. Aquilo me chamou a atenção. Então, decidi ficar em silêncio e ouvir a conversa. Pelo jeito, eles já estavam falando sobre mim. E eu apenas entrei na hora errada, ou certa, dependendo do ponto de vista. Antes de responder à pergunta do amigo, meu marido soltou uma risada. Em seguida, disse que o único motivo pelo qual se casou comigo foi para me usar e impulsionar sua carreira. Fora isso, ele nunca sentiu amor por mim. Ao longo dos anos, me traiu inúmeras vezes com mulheres que conheceu em sets de gravação ou festas. Quase deixei escapar um suspiro, mas, de alguma forma, consegui me controlar, porque queria ouvir mais sobre o que meu querido marido tinha a dizer. Ele continuou falando e revelou que me conheceu através de um amigo dele, que contou que eu era filha de um renomado cirurgião dentista. Isso era verdade. Meu pai é um dos melhores dentistas do estado. Meu marido também sabia que um ator muito famoso era cliente frequente do meu pai. Ele havia ouvido isso de alguns amigos do meio. Agora, não posso mencionar nomes por razões óbvias, mas isso também era verdade. Aos poucos, as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, à medida que ele continuava contando tudo. Ele explicou como me chamou para sair como um último esforço para fazer sua carreira de ator decolar. O fato de eu ser rica e fácil de manipular foi apenas um bônus para ele. Durante 5 anos, ele fingiu me amar, enquanto esperava a oportunidade de interagir com o cliente famoso do meu pai. Essa oportunidade finalmente apareceu na festa de 50 anos de casamento dos meus pais, cerca de 5 meses atrás. Meu pai convidou muitos amigos, incluindo seu cliente mais famoso, que também era um amigo próximo. Eu não sabia como, mas meu marido conseguiu falar com o ator durante a festa, impressionou-o com seu charme, e no final, eles trocaram números. O cliente do meu pai ficou lá por apenas meia hora, pois estava muito ocupado.
Mas mesmo nesse curto período, meu marido conseguiu o contato dele. Por mais que eu o deteste agora, tenho que admitir que meu marido pode ser muito charmoso quando quer. Não fiquei surpresa por ele ter conseguido, mas o fato de ter desperdiçado 5 anos da própria vida e me causado uma dor inimaginável foi o que realmente me destruiu. Eu não consegui lidar com aquilo. Para piorar tudo, eu fui a razão pela qual ele conseguiu esse papel em primeiro lugar, já que o diretor do filme o contratou por recomendação do cliente do meu pai. Tudo isso foi graças a mim. E ainda assim, sou eu quem foi traída e agora está prestes a me divorciar. Senti uma vontade imensa de entrar e socá-lo na cara. Mas mantive a calma. Voltei para o carro e dirigi de volta para casa. Isso aconteceu ontem à tarde. Então eu tive muito tempo para ficar com raiva e bolar um plano para me vingar desse monstro egoísta. Cheguei em casa e tentei meditar por um tempo, porque estava furiosa e com medo de acabar machucando-o fisicamente, se não conseguisse controlar minhas emoções. Fiz de tudo para desviar minha atenção e pensar em um plano para destruí-lo. Caso contrário, a única coisa que me vinha à mente era pedir o número do ator ao meu pai, ligar para ele e exigir que meu marido fosse demitido do filme. No entanto, eu não tinha certeza se isso funcionaria, já que era algo profissional, e não sabia se eles se importariam com o que eu tinha a dizer. O cliente do meu pai me conhecia desde a época da faculdade, e embora não fôssemos particularmente próximos, ele obviamente me conhecia melhor do que ao meu marido. Eventualmente, decidi que valia a pena tentar. Liguei para o ator à noite, depois de conversar com meu pai. Até aquele momento, eu não havia contado a ninguém sobre o divórcio, nem mesmo a minha família, porque acreditava que ainda poderia reverter a situação. Essa seria a primeira vez que eu reconheceria o divórcio. Então estava nervosa demais. Após algumas tentativas, o assistente dele me colocou na linha. Depois de uma conversa desconfortável e superficial, finalmente desabafei e contei tudo o que queria. Eu expliquei que meu marido estava me traindo e havia essencialmente me usado os contatos do meu pai para conseguir um papel no filme. Disse que, se houvesse alguma justiça no mundo, ele usaria sua influência para demiti-lo do filme. Eu disse tudo de uma vez, sem respirar, e tenho certeza de que ele se sentiu tão desconfortável quanto eu, se não mais. Houve alguns segundos de silêncio antes dele dizer que iria verificar a situação e desligar, depois que eu o agradeci. Obviamente, eu estava bastante envergonhada pelo que havia feito, mas já estava feito. Só me restava esperar para ouvir de volta, fosse dele ou do meu marido. Acho que cerca de 2 horas depois, por volta das 22 horas, comecei a receber várias ligações frenéticas do meu marido. Foi aí que percebi que ele provavelmente já havia sido demitido. Eu mal conseguia acreditar no que estava acontecendo, e mandei uma mensagem de agradecimento para o homem que havia feito isso acontecer. Não havia contrato formal, apenas um acordo verbal, então não foi um grande transtorno para ele. Ele respondeu à mensagem e até me desejou sorte no futuro. Achei isso incrivelmente gentil, e aquilo restaurou um pouco a minha fé na humanidade. Ignorei todas as ligações e mensagens do meu marido. Desliguei o celular e fui dormir sem nenhuma preocupação no mundo. Na verdade, acho que tive a melhor noite de sono da minha vida, sem exageros. Mas, então, esta manhã, algumas horas depois de acordar e me preparar para o trabalho, ouvi meu marido gritando por mim do lado de fora da porta, implorando para eu abrir. Eu não tinha intenção de deixá-lo entrar, e disse que precisava ir trabalhar. Então, ele deveria ir embora. Ele não quis sair, e continuou pedindo que eu falasse com ele mais uma vez, antes de cortá-lo de vez da minha vida. Depois de um tempo, aquilo começou a ficar chato, então o deixei entrar, mas avisei para não desperdiçar mais o meu tempo. Ele caiu de joelhos imediatamente e começou a chorar, dizendo que havia cometido um erro, que eu era a única mulher que ele já amou e que precisava de mais uma chance. Mas agora, eu sabia o quão bom ator ele era. Então, não senti nem um pingo de pena. Deixei que ele chorasse por alguns minutos, e depois, perguntei como estava indo o papel no filme. Fiz questão de soar como se estivesse zombando dele. Porque, sejamos sinceros, era exatamente isso que eu estava fazendo. Ele pareceu surpreso por 1 segundo ou 2, até que a ficha caiu e ele percebeu que eu estava por trás dele perder a oportunidade de sua vida. Ele ficou furioso e começou a gritar na minha cara, dizendo que eu havia arruinado a vida dele e que faria com que eu pagasse por isso. Eu não me segurei e gritei de volta, dizendo que ele havia arruinado 5 anos da minha vida e que merecia isso. E até pior. Ficamos gritando um com o outro por cerca de 5 minutos. Mas, eventualmente, ele desmoronou,
porque sabia que não importava o quanto gritasse, nada traria de volta o que ele havia perdido. Nem o papel e, definitivamente, nem a boa vida que ele levava comigo. E ele não tinha ninguém além de si mesmo para culpar por isso. Eu quase senti pena dele. Mas, mesmo chorando, ele fez questão de me avisar que levaria tudo no divórcio e me deixaria na rua. Essas foram palavras bem ousadas, e qualquer traço de simpatia que eu tinha desapareceu imediatamente. Pedi, o mais educadamente possível, para ele sair da minha casa. Ele obedeceu, ainda chorando, mas me xingando baixinho enquanto saía. Decidi faltar ao trabalho novamente hoje. O que aconteceu foi pesado e horrível, e não estou no estado de espírito certo no momento. Acha que fui longe demais por ter arruinado a carreira do meu marido, justo quando estava começando, porque ele me usou e me traiu? Update 1. Finalmente, contei aos meus amigos e familiares sobre o divórcio. E eles ficaram tão chocados quanto eu quando meu marido mencionou isso pela primeira vez. Mas, ao explicar o que eu tinha ouvido na casa do amigo dele, todos ficaram enojados. Disseram que o que eu fiz em retaliação não era nada comparado ao que ele havia feito comigo. Meu pai ficou furioso ao saber que meu ex-marido tinha me usado, e a ele também, para conseguir o que queria. Ele queria ir até a casa dele e resolver tudo na base do soco. Mas, de alguma forma, consegui acalmá-lo. Fico feliz que a maioria das pessoas concorde que o que eu fiz foi totalmente justificado. O que meu ex fez comigo foi cruel demais. Ele basicamente destruiu minha confiança nos homens e no casamento para sempre. Então, acho que ele mereceu ter o esforço dele jogado fora. Se ele passou anos investindo na carreira dele, eu também investi anos, e muito dinheiro, no nosso casamento. Se ele conseguiu destruir o nosso casamento sozinho, então não vejo problema em ter arruinado a carreira dele sozinha também. Mas, por alguma razão, ele acha que foi injustiçado e continua me perturbando online, pedindo que eu retire o que disse e o ajude a recuperar o papel. Eu continuo bloqueando as contas dele, mas, infelizmente, ele cria novas com a mesma rapidez. Estou pensando em sair das redes sociais completamente. Não sei de onde vem esse sentimento de direito dele, de continuar me mandando mensagens depois do que fez. Mas acho que com o tempo ele vai perceber que acabou, e não há volta. Aparentemente, tudo o que ele disse sobre me arruinar no divórcio era apenas conversa fiada, porque nós dois sabemos que ele não tem capacidade de fazer nada contra mim. Update 2. Bloqueei meu ex nas redes sociais e desativei minha conta há alguns dias, mas, agora, acho que vou ter que trocar meu número de telefone também. Desde ontem à noite, recebi cerca de 70 a 80 ligações de spam de números diferentes. Isso está me deixando louca. A cada poucos minutos, meu celular começa a vibrar sem parar. Sempre de um número novo. Não sei como ele está fazendo isso, mas sei que é ele. Liguei para ele, tentando fazer com que parasse. Até ameacei, dizendo que essas brincadeiras poderiam afetar o acordo do divórcio. Claro que era blefe. Não há acordo. Não devo nada a ele. Mas tentei usar isso como uma forma de fazê-lo parar. Ele jurou que não tinha nada a ver com isso. Mas eu conseguia ouvir na voz dele que estava mentindo. Ele continuava negando, o que só me deixou mais frustrada. Quando eu já estava quase chorando, ele insinuou que as ligações poderiam parar, como um milagre. E adivinhe, o milagre envolvia ele recuperar o papel no filme. Nesse momento, comecei a gritar uma seleção de palavrões pelo telefone, o mais alto que pude, e desliguei. Desde então, não liguei meu celular. Estou usando o laptop para acessar a internet agora. Só vou ligar o telefone novamente depois de conseguir um novo número. Espero que dessa forma ele não consiga mais me incomodar. Porque, com um pouco de sorte, ele nem vai conseguir me achar. Update 3. Quanto ao divórcio, acho que todos já sabem que não vou contestar. Devemos comparecer ao tribunal em poucos dias. Não entendo por que ele continua agindo assim, mesmo sabendo que nos veremos no tribunal em breve. Ele sabe muito bem que eu poderia complicar a vida dele se quisesse. Mas, para a sorte dele, eu não quero. Fiz o que precisava. E agora, só quero deixar tudo isso para trás, de forma pacífica, sem mais brigas. Manter essa raiva dentro de mim e me deixar ser incomodada pela existência dele nunca vai me permitir seguir em frente de verdade. Eu só quero que isso acabe logo. Não me importa o que vai acontecer com ele daqui para frente, se ele terá sucesso ou falhará. Simplesmente, não me importo mais. Update 4. 2 dias antes da nossa audiência no tribunal, meu marido decidiu, claro, fazer algo insano e completamente fora da realidade. Eu tinha mudado meu número de telefone e desativado as redes sociais.
Então, pensei que finalmente ele tinha desistido. Acreditei que estava segura, mas subestimei o quão desequilibrado ele podia ser. Ontem à noite, eu estava saindo do trabalho e prestes a entrar no meu carro, quando, do nada, ele apareceu e entrou no banco do passageiro. Antes que eu pudesse reagir, ele trancou as portas. Assim que percebi o que estava acontecendo, peguei minha bolsa para pegar o spray de pimenta. Mas já era tarde demais. Ele arrancou a bolsa da minha mão e jogou no banco de trás. Eu estava apavorada, pronta para pedir desculpas ou fazer o que quer que fosse para sair daquela situação. Mas, em vez disso, ele começou a falar de forma calma, o que me assustou ainda mais. Ele disse que não queria muito de mim, apenas que eu ligasse para o cliente do meu pai, o ator, e retirasse o que tinha dito, garantindo que ele conseguisse o papel. Achei que poderia ser fácil, mas meu celular estava na bolsa. Disse a ele que precisava pegar o telefone para fazer a ligação. Eu não sou burra, mas meu marido certamente é. Assim que ele me entregou a bolsa, agarrei o spray de pimenta e disparei sem parar. Meus olhos ardiam tanto que eu mal conseguia enxergar. Mas a situação dele era ainda pior. Ele tossia e tentava respirar enquanto eu destrancava as portas, o empurrava para fora do carro e dirigia o mais rápido que conseguia. Eu consegui sair do estacionamento, mas parei a poucos metros de distância porque não conseguia enxergar direito. Felizmente, um táxi parou, e o motorista percebeu que algo estava errado. Ele se ofereceu para me levar até a delegacia mais próxima, e eu aceitei sem hesitar. As próximas horas foram um borrão. Eu estava tremendo e chocada com tudo o que tinha acontecido. Sabia que meu marido era instável, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Fiquei me perguntando como é que eu tinha sido casada com ele por 5 anos, e agora ele estava me fazendo passar por tudo isso. Por sorte, ele foi preso porque não conseguiu sair do estacionamento, ainda debilitado pelo spray. Quando o trouxeram, o rosto dele estava vermelho e inchado. Não vou mentir. Fiquei aliviada de vê-lo assim. Depois de prestar queixa, fui para a casa dos meus pais. Não me senti segura voltando para o meu apartamento. Desde então, não saí mais de lá. Meus pais têm sido incrivelmente carinhosos, cuidando de mim como se eu fosse uma criança de novo. Isso tem sido um pequeno conforto no meio do caos. Dessa vez, não vou impedir meu pai de buscar justiça. Alguns homens precisam aprender que não podem simplesmente tratar mulheres assim e sair impunes. Update 5. Oi, pessoal. Já faz algumas semanas desde a última atualização. Estou feliz em contar que meu ex-marido foi condenado a 3 meses de prisão e uma multa pesada pelo que fez comigo. Eu gostaria que ele ficasse mais tempo preso, mas acho que a pena foi justa. O divórcio foi acelerado e será finalizado muito antes do esperado, graças às circunstâncias. Ele não terá direito a nenhuma compensação. Vitória para mim! Vendi a casa e o carro para evitar que ele consiga me rastrear no futuro. Além disso, comecei a trabalhar em um novo hospital, mais próximo da casa dos meus pais, o que facilita minha rotina. Continuo morando com eles, mesmo que ele não represente mais uma ameaça imediata. Meus pais insistiram para que eu não voltasse a morar sozinha. E, sinceramente, eu fico feliz por isso. Ainda estou processando tudo o que aconteceu. Comecei a fazer terapia, mas sei que levará tempo até que eu consiga me recuperar completamente. Tento todos os dias não pensar nos anos que passamos juntos. Às vezes, é difícil aceitar que foi tudo mentira, mas lembro do que aconteceu no estacionamento. E isso me traz de volta à realidade. Sei que essas feridas não vão sumir de uma hora para outra, mas estou dando um passo de cada vez. E com sorte, logo tudo isso será apenas uma lembrança distante.